Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler, veio aqui rapidamente falar um pouco sobre a briga no paraíso. A direita brasileira está num conflito, está numa briga, né, envolvendo dois personagens, ou personagens muito importantes. De um lado, Pablo Marçal, o famoso outsider, né, o aventureiro político que conseguiu um êxito incrível de quase ir para o segundo turno na disputa eleitoral para a prefeitura da cidade de São Paulo. E do outro lado, nós temos Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e o seu grupo, né, constituído de alguns pastores evangélicos, como Malafaia, por exemplo, na questão, por exemplo, de se arrogarem como os grandes representantes da direita ou da extrema-direita. Então existe aí uma disputa envolvendo esses personagens. Porque durante um tempo, né, a gente está falando aqui já de uma década praticamente, o Bolsonaro ele se arrogava como o grande representante da direita, né, em fazendo uma espécie de oposição ao governo ou às ideias do petismo, né? Nesse sentido, a polarização entre direita e esquerda teve um excesso significativo. O que não significa dizer que não existia no passado. Por exemplo, no passado a polarização era entre o PT e o PSDB. Tá? Só que nos últimos anos essa polarização ela aumentou e entrou um novo personagem no processo que foi justamente o Bolsonaro, né? Apresentando aqui uma direita mais extremista, né? Com ideias, digamos assim, mais reacionárias. Então, nesse sentido, o Bolsonaro ele acabou se apresentando como o novo representante de uma direita que fazia uma oposição ferrenha às ideias do PT, ao petismo e até ao próprio lulismo. Ok. O que acontece é que novos personagens estão surgindo. E esses novos personagens, muitas vezes, eles não seguem uma regra própria. Quer dizer, eles não seguem uma regra, digamos assim, própria dos grupos de bolsonaristas, por exemplo, de direita ou de centro-direita. Normalmente essas pessoas, esses novos indivíduos políticos, eles são vistos como outsiders. E o outsider, gente, é basicamente o que? Um estranho, um forasteiro. É esse o termo que significa exatamente isso. Quer dizer, é alguém que vem de um local distante, vem de um ambiente distante, vem, por exemplo, de uma área que não é a sua, tá? De uma área, digamos assim, que não tem muito a ver com a política e se instala ali. Então, Pablo Marçal, a gente está falando aqui basicamente o que? De um coach, tá? O cara que tem uma habilidade muito grande de falar com as pessoas, né? De convencer as pessoas, de vender cursos, né? De sucesso, aquela coisa de que tudo só depende de você, aquela ideia, né, do coach de que tudo só depende de você, que é a coisa mais mentirosa do mundo, porque a gente sabe que nem tudo depende da gente, mas essas coisas dão certo para ele, né? O cara ficou basicamente, conseguiu muito dinheiro a partir dessa ideia, desse modelo. Ok. E ele foi se aventurar na área da política, né? Meio de uma maneira meio despretensiosa, pegou um partido nanico ali e resolveu disputar pela primeira vez a prefeitura de São Paulo, logo da maior cidade do Brasil, do maior colégio eleitoral do Brasil. Então ele foi bastante pretensioso e veio aí a grande surpresa. Ele conseguiu chamar a atenção principalmente de um eleitor frustrado em relação à política e ao político tradicional, né? E um eleitor que tem uma visão mais radical, mais reacionária, né? Até muito mais do que o próprio Bolsonaro em si. Tá. E o que aconteceu? Ele começou a ameaçar, por exemplo, o candidato oficial do Bolsonaro na disputa para prefeito para prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Então, o Ricardo Nunes era, na verdade, o candidato oficial do Bolsonaro e também de alguns grupos, de alguns pastores das igrejas evangélicas, como o Malafaia. Tá? Então, estava estabelecido dessa maneira. Entretanto, o Pablo Marçal começou a crescer muito.
E nesse crescimento ele começou a ameaçar o Ricardo Nunes. Inclusive, nos debates, ele fazia críticas ferrenhas ao Ricardo Nunes, né? O que começou, digamos assim, a incomodar o grupo bolsonarista. Até porque o Pablo Marçal, ele se apresentava também como um cara de direita ou de extrema direita, ele tinha uma visão em alguns pontos muito parecidos com o bolsonarismo, né? Então, ele, inclusive até o Pablo Marçal, ele usava a ideia de que as suas ideias, as suas visões eram muito parecidas com a do Bolsonaro, tá? De que o Bolsonaro estava apoiando ele, então ele usava muito isso. O próprio Bolsonaro teve que vir a público dizer que não é assim, que ele não estava apoiando o Pablo Marçal. Então, esse outsider da política, o Pablo Marçal, começou a incomodar, justamente porque ele estava crescendo muito em São Paulo, né? Então havia até um empate técnico nas pesquisas de intenção de voto, tinha até um empate técnico em algumas desses órgãos entre o Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal. Ah, quer dizer, a coisa não estava indo muito bem para o bolsonarismo. Por quê? Porque o bolsonarismo tinha como realmente o grande aliado, o grande representante, o Ricardo Nunes. Tá? E, inclusive, nós tivemos alguns casos curiosos, como foi a situação, por exemplo, o dia 7 de setembro, que teve uma manifestação bolsonarista em São Paulo, em que o Pablo Marçal foi barrado. Ele foi barrado pelo Bolsonaro, pelo Malafaia, o líder religioso. Isso criou uma situação controversa, criou uma situação muito difícil dentro da direita, tá? Porque o Pablo Marçal se arrogava como um indivíduo de direita, mas era repudiado pelo bolsonarismo, pelo próprio Bolsonaro, né? Então ele começou, o Pablo Marçal, a ter que buscar conquistar, digamos assim, um eleitor praticamente sozinho, com um partido nanico, com pouco tempo na TV, coisas desse tipo, na verdade. Tá? Então, a partir do 7 de setembro, houve ali um racha definitivo entre o bolsonarismo, né, o próprio Bolsonaro e o Pablo Marçal. O que aconteceu agora é que o Pablo Marçal perdeu, né, não foi para o segundo turno. E qual é a ideia no meio de tudo isso? É que, naturalmente, como o Pablo Marçal ele se apresenta como uma pessoa um indivíduo de direita, um indivíduo que tem uma ideia, uma perspectiva muito parecida com o bolsonarismo, então a ideia, na verdade, é ele vir a público e apoiar o candidato de Bolsonaro, que era o Ricardo Nunes. E aí veio a grande surpresa. Pablo Marçal resolveu não apoiar o Ricardo Nunes, só apoiaria com algumas condições, tá? E para completar, ele começou a mencionar, destacar, o Pablo Marçal, que o indivíduo mais adequado para que o seu eleitor pudesse votar seria o Guilherme Boulos. Pronto, isso aí foi o caos. Por quê? Porque uma pessoa, um indivíduo, um político de direita ou de extrema direita pedir votos para um candidato de esquerda, aquilo ali foi o fim da picada. Aquilo ali provocou realmente uma situação bastante controversa e mostra, na verdade, que há uma rivalidade dentro do próprio grupo de direita. Porque, de alguma maneira, o Pablo Marçal se sentiu abandonado pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, tá? E nesse sentido está tentando fazer, tirando a forra, né? Fazendo aquela coisa, aquela pirraça do tipo, olha, vocês não me apoiaram, agora eu não vou apoiar vocês. Então a coisa está mais ou menos assim. A gente fala assim, Nelson, existe a possibilidade dos eleitores do Pablo Marçal votar no Guilherme Boulos? É muito difícil. Porque o eleitor do Pablo Marçal é um indivíduo muito mais ligado, ele tem uma relação muito mais próxima do bolsonarismo. Tá? Entretanto, ele voltou no Pablo Marçal porque o Pablo Marçal é mais radical do que o próprio Bolsonaro, ele é mais reacionário do que o próprio Bolsonaro. E muita gente se identificou. Até porque, gente, entenda uma coisa, o Pablo Marçal ele se arrogou como um indivíduo que não é da política, o outsider, né? Por exemplo, eu sou coach, tá? Eu sou um empreendedor, eu sou um gestor, não sei o quê.
isso chamou muita atenção das pessoas, porque como existe muita gente insatisfeita com o político tradicional, eles começam, na verdade, a buscar outros meios, buscar outras opções. E, por exemplo, o Pablo Marçal foi esse outsider, e ele polemizava nos debates, o que chamava mais atenção. Polemizou tanto que pegou uma cadeirada num desses debates. Então, a gente tem aí essa situação, porque a gente tem que avaliar a perspectiva para o futuro. Quer dizer, qual é a ideia? Existe uma chance muito grande do Pablo Marçal vir nas próximas eleições ou para governador ou para presidente. Então, isso para o bolsonarismo é até mais perigoso, porque a princípio o bolsonarismo ele tem, na verdade, candidatos já definidos, a princípio, para presidente. Né? O Bolsonaro não pode, porque ele ficou inelegível. Tá? Então, tu tem, por exemplo, o governador de São Paulo, né? Que poderia ser o herdeiro natural do Bolsonaro. Tá? E, por outro lado, você tem a ex-primeira-dama, a Michelle, que também poderia vir. Né? Então, a ideia de que estaria entre esses dois. Entretanto, não está nada definido ainda. Tá? De qualquer maneira, se o Pablo Marçal entrar nessa disputa, ele pode rachar, que parece que é o que já está acontecendo, a própria direita ou a extrema-direita. Tá? Porque muita gente pode se sentir atraído em querer votar no Pablo Marçal, tanto para governador, tá? De São Paulo, como também para presidente. Então tá uma dúvida muito grande, não se sabe. Então o Pablo Marçal, ele declarou guerra ao Bolsonaro. O Bolsonaro já declarou essa guerra muito antes, né, quando barrou o Pablo Marçal no comício de 7 de setembro, e nós temos então essa disputa. Quer dizer, então parece que, assim como existe uma esquerda hoje, a esquerda hoje ela está rachada porque existe grupos que não concordam com o PT, você também vê esse conflito dentro da direita e da extrema-direita, né? Entre o bolsonarismo de um lado e o Pablo Marçal, que é esse outsider, é esse estranho, esse indivíduo que não é um político tradicional e que conseguiu chamar muita atenção. E por incrível que pareça, é até para o bolsonarismo é muito mais perigoso o próprio Pablo Marçal. Por quê? Porque ele pode tirar muitos votos do candidato bolsonarista, visto que ele tem uma tendência de direita, e uma tendência de direita, na verdade, é até um pouco mais extremista, reacionária. Então, nesse sentido, a gente tem essa situação. É uma briga, é um conflito dentro da direita. Quem vai vencer a gente não sabe. Mas a guerra está declarada entre esses dois grupos. Pablo Marçal de um lado e o bolsonarismo do outro. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.